E se o Jason Todd vivesse? Sim, meus amigos, a DC Comics resolveu mostrar como seria a versão do quadrinho caso Jason Todd não tivesse morrido pelas mãos do Coringa. O quadrinho foi lançado na semana que eu estou gravando esse vídeo e destaca quais são os pontos de mudança na história e qual seria o destino de Jason. Vamos então dar uma olhadinha no que aconteceria com o garoto. Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego e sim, meus amigos e amigas, a DC resolveu mostrar como seria a versão alternativa da edição Batman número 428. Edição essa muito conhecida por aquele momento fatídico onde o Jason acaba então falecendo. Nós temos aquela cena icônica escrita pelo Jim Starlin com o desenho de Aparo do Batman segurando então Jason nos seus braços, mas infelizmente o garoto já estava morto. E lembrando que a morte do Jason acabou acontecendo por causa de uma votação. A DC resolveu na época então abrir para os leitores a possibilidade de você manter o Jason vivo ou o Jason morto. Sendo assim, o editorial da DC tinha planejado duas edições de Batman número 428. Uma edição que a gente conhece, com o Jason Todd morrendo, e outra com o Jason vivendo. Tudo dependeria dos votos, então, do público que lia os quadrinhos do Homem-Morcego. O total de pessoas votantes na época que ligaram para o número divulgado pela DC foi de 10.614 votos, sendo que 5.343 votaram pela morte do Jason e 5.271 votaram pela sobrevivência do garoto, ou seja, uma margem de diferença de 72 votos. Na época, o editor dos títulos do Batman, o Dennis O'Neil, meio que levantou a possibilidade de que houve uma espécie de fraude nessa votação, que alguém tinha programado algum computador para votar diretamente, então, na morte do Jason. Entretanto, o editor nunca conseguiu provar isso. De qualquer maneira, então, feita a votação, ele pegou então a edição número 428 como a morte do Jason e mandou para impressão, e mais para frente nós ficamos sabendo do destino do Jason Todd. Mas de qualquer maneira, a outra edição que tinha sido feita tinha algumas páginas diferentes. Bem verdade, existe uma página desse quadrinho que não foi publicado, que já foi divulgado à exaustão. Geralmente encadenados da saga Morte em Família, que é o arco de histórias que publica então a morte de Jason Todd, você vê essa página sendo publicada. Por exemplo, eu tenho esse encadernado aqui que mostra tanto a página de propaganda do número, para você ligar e escolher se o Jason sobrevivia ou não, e ao mesmo tempo você tinha a página onde o Batman descobria que o Jason estava vivo, que ele estava respirando ainda, tinha pulsação. Então essa página não era tanto segredo, mas dessa vez a DC resolveu publicar todo o quadrinho com as outras páginas que faltava pra gente descobrir o que acontecia posteriormente. Qual era o destino de Jason, o que acontecia mais com o garoto. Então a gente vai descobrir hoje quais são as diferenças então entre a edição publicada e a edição que não foi publicada, mas que agora está entre nós. Então bora dar uma olhadinha nesses detalhes, mas antes esqueça de curtir e comentar este vídeo. Quero saber se você conhecia esses detalhes e ao mesmo tempo se inscreva no canal se você é novo ou nova. Aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. A diferença já começa na página 9, por exemplo, onde no quadrinho original nós tínhamos o Batman vendo a pulsação do Robin e abraçando o garoto, sabendo que ele já tinha ido dessa para melhor. Sendo que na nova versão nós temos o Batman checando a pulsação do Jason e tendo a descoberta que na verdade o garoto está vivo. Para nós chegarmos então à página que foi revelada anteriormente. Primeiro nós temos a icônica página do Batman levando o Jason nos seus braços, uma página silenciosa, sem nada, somente o luto do Batman pela perda, ao mesmo tempo que nós temos a página então revelada anteriormente, com ele destacando que o Jason estava vivo, entrando em um caminhão e se dirigindo logo para o hospital, destacando que ele iria tirar o uniforme do personagem, do Jason Todd, para evitar que a identidade dele fosse revelada como Robin. As próximas páginas que nós temos de diferença ficam só no texto, que é na página 13, por exemplo, onde, ao Bruce Wayne prestar o seu depoimento para a polícia local, na página original nós temos ele falando sobre tanto a morte da Sheila quanto do Jason Todd. Ao mesmo tempo que no quadrinho que foi publicado agora, nós temos o Bruce Wayne simplesmente falando sobre a morte da Sheila, que é a mãe biológica do Jason Todd. Ainda assim, eles mantiveram essa página com os mesmos desenhos, tendo visto que existia uma morte também para ser lamentada. Já na página 15, nós temos também algumas diferenças. Quando nós temos o funeral envolvendo o Jason Todd, nós temos dois caixões, um para a mãe e um para o filho, onde nós vemos ali então um padre, Bruce Wayne, o comissário Gordon, Bárbara Gordon e o Alfred. Ao passo que na nova edição lançada nós temos somente um caixão, que é basicamente da mãe do Jason, a Sheila. Sendo que existe a diferença também de uma caixa de texto a mais, onde na página de lançamento original destacava que a morte do Jason Todd tinha sido muito curta para causar qualquer tipo de comoção, se lamentando pelo fato de poucas pessoas darem a mínima para a morte do personagem. Já na página que foi revelada recentemente, nós não temos este texto. Aí chegamos a outra página que é muito importante, inclusive com diferença de desenho. Na página original nós tínhamos o Bruce se lamentando pela morte do Jason Todd, com o Alfred inclusive destacando se seria melhor chamar o patrão Dick para ajudá-lo então
neste momento. Entretanto, o Batman fala que a partir de agora ele não teria mais ajuda, que era isso que ele queria. Já na página que foi revelada recentemente, nós temos o Jason então em coma no hospital, sendo que os médicos destacavam que eles não sabiam quando o Jason poderia acordar. Eles não poderiam fazer nada pelo garoto, só dependia dele a recuperação naquele momento, restando somente ao Bruce Wayne fazer aquilo que ele não fazia em anos, que era rezar. E aí nós temos a chegada do Dick Grayson então no quarto do hospital. Ele ficou sabendo então sobre a tragédia com Jason e decide ajudar o Bruce a caçar o Coringa, sendo que o Batman destaca que não, ele não gostaria de ter a ajuda do Dick Grayson, ele precisava pegar o Coringa pelas suas próprias mãos, que ele queria que as coisas fossem assim a partir de agora. E a partir daqui a história continua tal qual a gente viu no original, com o Batman investigando onde o Coringa poderia estar, o Superman chegando e avisando que o Batman não poderia pegar o Coringa, pois isso poderia gerar um incidente internacional. Viu-se então que o vilão do Homem-Morcego tinha se tornado embaixador do Irã, né? Eita, enredo safado esse, hein? E antes de continuar, como sempre, convido os amigos a fazerem parte do grupo de descontos do canal lá no Telegram, onde todo dia eu divulgo uns continhos pra você. Amazon Panini, Mundos Infinitos, divulgo outros tipos de itens também, não fico só nos quadrinhos. Então dá uma olhadinha aqui na descrição porque tem link pra você fazer parte desse grupo. E se você for fazer suas compras então nessas lojas citadas ou em qualquer outra loja de internet de qualquer tipo de produto, use nos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. E muito obrigado, os links estão na descrição, lembrando, você não paga nada mais usando eles. É interessante você pensar que a história tem as suas diferenças, você realmente vê aqui o caminho ser traçado de uma maneira diferente, com várias possibilidades para o Jason Todd, mas que ainda assim você tinha uma pequena pontinha de um caminho que poderia ser parecido com o que a gente teve posteriormente, com o Batman não tendo mais o Jason Todd ao seu lado para combater o crime. O garoto entrou em coma. Será que era uma maneira também do editorial tirar de vez o Jason Todd, deixá-lo em coma ad eterno e colocar a chegada de um novo Robin na vida do Homem-Morcego, que é o Tim Drake? Isso poderia acontecer de alguma forma, né? Você poderia ter criado futuramente um enredo onde o Jason voltava do coma ou coisa nesse aspecto. Mas ali você tinha também a possibilidade de exploração do Batman sozinho por um bom tempo, né? Inclusive o texto reforça, né, que o Batman não sabia como ajudar o Jason, que os médicos não deram nenhuma possibilidade dele acordar tão futuramente, que só dependia do Jason sair dessa. Mas poderia ser uma maneira então de a gente ver o editorial trabalhar de outra forma o futuro do Robin. Lembrando que o Jason acabou tendo esse destino fatídico aí porque muitas pessoas não gostavam do Jason pós-crise. O garoto mais esquentado, rebelde, cheio de problemas. Tudo que o Jim Starlin foi construindo com o passar do tempo foi um tanto quanto polêmico na vida deste garoto e fez com que o público criasse uma espécie de antipatia envolvendo o Jason. Então talvez para agradar a todos os lados você poderia manter o Jason vivo, mas ao mesmo tempo tirá-lo dessa carreira de Robin, mantendo ele em coma. Poderia ser isso, poderia não ser isso, mas de qualquer maneira o público votou, ao que parece, pela morte do garoto e assim foi o que foi. É interessante na época que o Dennis O'Neil não queria que o garoto falecesse, o Jim Starlin, escritor da história, queria que ele morresse, sendo que o editor e vice-presidente da DC na época, o Dick Giordano, também tinha esperança que o garoto se mantivesse vivo, que o público escolhesse pela continuidade do Robin, mas infelizmente esse não foi o caminho. O Dennis O'Neil tinha até programado uma festa em comemoração a toda essa parte da votação, de tudo que foi feito envolvendo a continuidade do Jason Todd, mas como votaram para o garoto morrer, ele acabou cancelando essa festa. Ou seja, essa decisão de manter o Jason vivo ou morto através da votação do público não foi, quem sabe, uma boa decisão do editorial que queria outra maneira de continuidade envolvendo esse personagem. Mas o resto é história, a gente sabe o que aconteceu posteriormente, né? Jason hoje em dia está vivo aí, né? Voltou como Capuz Vermelho, um personagem diferente. Então você tem toda uma história traçada aí. Particularmente quando comecei a ler os quadrinhos do Batman, o Jason era somente um uniforme, uma redoma nas histórias do Homem-Morcego. Eu não tinha tanto o sentimento de peso envolvendo a perda do Jason, simplesmente pelo fato que eu não acompanhei as histórias desse personagem. Já acompanhava o Tim Drake nos quadrinhos do Homem-Morcego. Então para mim não fazia diferença o Jason estar vivo ou morto. Tanto é que quando ele voltou para mim não fez tanta diferença ou sentido ele estar ali novamente com a Bat-família. Inclusive eu sempre destaco que eu preferia que ele continuasse sendo um uniforme, uma redoma dentro da Batcaverna. Mas de qualquer maneira o personagem tem histórias interessantes hoje em dia, como Capuz Vermelho, já teve boas explorações por alguns autores. Mas ainda assim seria muito interessante pensar o que poderia ter acontecido posteriormente caso ele continuasse vivo. E aqui é o vivo entre aspas, né? Como seria todo esse período de coma? Quando o personagem sairia do coma? Será que nós teríamos o surgimento do Tim Drake e posteriormente uma disputa do uniforme entre o Tim e o Jason? Isso poderia acontecer, seria um grande what if, né? E se
dentro do universo do Homem-Morcego. Lembrando que nós tivemos uma animação em longa-metragem Morte em Família, onde você poderia optar pelo destino do Jason Todd. É uma animação interativa, onde você escolhia se realmente o Jason sobreviveria e qual seria o destino dele. Você tinha a possibilidade do Jason se tornar uma espécie de silêncio, com ele sobrevivendo e o Batman também. Você tinha a escolha do Batman morrer no lugar do Jason Todd, com o Jason sobrevivendo, ele indo atrás ou não do Coringa para se vingar, o Jason se entregando para a polícia, o Jason se tornando o Robin Vermelho e treinando um parceiro mirim que seria o Tim Drake, sendo que o seu parceiro se transformaria no Batboy, o Bat-Garoto. Também tinha outra possibilidade do Jason salvando o Batman posteriormente e o Homem-Morcego se tornando o Batman e Zunenar, que estariam tanto quanto dominado pela Talia. Ou seja, uma animação interessante que traz N possibilidades também dentro desse universo da continuidade do Jason Todd. Mas é um exercício diferente de possibilidades alternativas, sem relação necessariamente com o quadrinho. É algo mais original da própria animação. Mas o que você achou disso tudo? Qual versão você prefere? A original ou a que foi lançada recentemente mostrando uma realidade, entre aspas, alternativa? Onde o Jason Todd estaria em coma por não sei quanto tempo? Traga seu comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você. E ao mesmo tempo veja outros vídeos do canal, como o último vídeo de resenha de quadrinho que saiu lá fora, como por exemplo Batman Gárgula de Gotham número 2, do brasileiro Rafael Grampar. Deixa aqui o emoji morceguinho nos comentários para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Meu muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para se notificar nos vídeos. É isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.